Então, gente, como eu não consegui chegar lá em ditadura militar, e é um tema que certamente vai cair na prova de vocês do Enem domingo, então a gente vai ter que dar uma enxugada, só para vocês terem uma noção do que foi, mas para conseguir no domingo se posicionar, tá bom? Então, meio que eu vou fazer um resumão, né? Não vou me aprofundar em nada, porque também não vai dar condição disso, eu vou ficar falando 3 horas, 5 horas. Vai virar. Nossa. Enfim. E a gente vai resumir essa questão da ditadura militar para pelo menos vocês terem uma noção, já que eu não vou conseguir fazer esse processo aí de entrar na ditadura militar. Então é o seguinte, gente. A gente tem depois do governo do João Goulart uma necessidade ou um interesse muito grande de grupos militares chegarem ao poder. Então a gente já tem um histórico, né, de tentativa desses militares fazerem golpes para chegarem ao poder. Mas isso acontece em 1964, né, em 31 de março. E aí a gente tem uma sucessão de presidentes que vão, né, um vindo atrás do outro durante 21 anos, e esses governos eles vão se tornando cada vez mais autoritários. Então, esse regime ditatorial que começa em 1964, ele vai perdurar, e durante todo esse período, o que a gente tem de marca é violência, diminuição dos direitos democráticos, e assim, diminuição do direito ao voto, censura aos meios de imprensa, a questões de teatro, música, expressões dos jornais. Então vão acontecendo várias limitações das liberdades, e essas limitações elas são em todos os setores. Então vai ter limitação dos direitos civis, vai ter limitação política, vai ter limitação da arte, limitação da imprensa. Então, de forma bem geral, a ditadura começa a ter uma característica de limitação, né, de imposição dessas vontades desses 5 militares que se sucedem, né? Então, são 5 governos militares, começando pelo Castelo Branco, né? Depois ele é sucedido pelo Costa e Silva, depois vem o Médici, depois vem o Geisel, depois vem o Figueiredo. Figueiredo faz uma abertura política, né? Ele chama de período de redemocratização. Seria um período entre a ditadura e a volta da democracia, né? Então, o que acontece? Para evitar, de maneira geral, todos esses governos, tá? Depois eu vou falar um pouquinho de cada um. Mas para evitar que a população pudesse se revoltar, se manifestar, né? Esse governo ele vai tirando, ele vai proibindo os protestos para poder evitar que tenha protesto para contestar esse governo. Vai proibir o direito ao voto. Então, a democracia, uma das principais características, né? E primordiais características da ditadura, que é o oposto da democracia, é você limitar o direito do povo participar das principais decisões políticas. E essa limitação dos direitos e participações do povo nas decisões, muitas vezes acontece de forma violenta, porque se esse povo não aceita que existe uma limitação do seu direito, ele vai contestar, ele vai para a rua, ele vai se manifestar, ele vai se organizar nos sindicatos dos trabalhadores, ele vai se organizar em movimentos estudantis, como a UNE, que é a peça da 3001, que fala muito bem sobre a questão da UNE, né? Então, toda vez que esse povo vai se manifestar, eles vão ser perseguidos, eles vão ser torturados, eles vão ser presos, eles vão ser torturados até falarem nomes até de quem eles não conhecem, só pela dor da tortura, né? A polícia ela vai ganhar um caráter de violência direta, e essa polícia militar, ela vai ter respaldo do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. Então, todos eles acabam garantindo que esses governos militares se mantenham, e o governo como um todo, todos esses militares, todos esses 5 que a gente vai falar, eles vão abandonar aquele pensamento daqueles governadores, daqueles presidentes, que a gente até agora tratou, né? A gente teve Getúlio Vargas, sim, foi um ditador, mas ele tinha um caráter populista, né? A gente teve o João Goulart com caráter populista, a gente teve Juscelino, todos esses que tinham um caráter meio que nacionalista, né?
eles vão ser abandonados, esse pensamento. Porque a ditadura está extremamente submetida ao pensamento do capital estrangeiro. Então, na verdade, quem vai organizar a economia do Brasil não é mais o Brasil. Quem vai organizar a economia são os estrangeiros. E, primordialmente, os Estados Unidos. Então, na verdade, desde a tecnologia, a economia, tudo isso vai ser mandado pelos Estados Unidos. Eu não sei se eu cheguei a falar com vocês que os Estados Unidos financiavam uma escola, que é a Escola das Américas, que eles chamavam. Essa escola ela tinha como objetivo ensinar os torturadores a torturar. Né? Então, os militares, a polícia militar, os militares do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, eles viajavam para os Estados Unidos para aprender como torturar para poder extrair informações. Né? Então, essa época ela foi meio conhecida da seguinte maneira: a economia ela tem que ir bem, mas o povo nem tanto. Né? Então, ele foi um período muito marcado por esse controle do capital estrangeiro, porque, na verdade, os Estados Unidos é que mandavam no Brasil nesse momento, e era esse país que vai determinar as regras dessa ditadura militar. São eles que controlam essa ditadura, são eles que manipulam e são eles que também ensinam a torturar essa população. Então, a gente vai aqui ter uma noção, basicamente, desses 5 presidentes que podem cair no Enem de domingo. Tá? Então, o primeiro presidente foi o Humberto Castelo Branco, né? O primeiro presidente militar. Ele assume a presidência assim que é instaurado a ditadura militar no Brasil, ou seja, em 1964. Ele tem o total e absoluto apoio dos Estados Unidos e de empresas estrangeiras. Esse barulho é minha gata que está fazendo bagunça. E de empresas estrangeiras que vão passar a dominar esse controle do capitalismo aqui dentro. Então, basicamente, a gente vai ter capital do norte-americano controlando todos os setores. É meio como se a gente abrisse mão da nossa indústria nacional, do nosso nacionalismo, que foi até então, né, impulsionado pelos governadores anteriores, né, e vai abrir para, né, o país, para esse capital dos Estados Unidos. E, para isso, se passa a ter quase uma guerra contra um inimigo, que na verdade não era um inimigo, mas era uma guerra feroz contra qualquer ideia que fosse desse suposto inimigo. E esse suposto inimigo seriam as ideias socialistas, as ideias comunistas. Então, qualquer movimento que se parecesse de longe com ideias socialistas era perseguido. E aí a gente tem tanto os próprios governadores anteriores, que foram considerados socialistas, como pessoas como Paulo Freire, né, que foram consideradas socialistas, comunistas e etc. Então, a gente também vê os movimentos estudantis sendo perseguidos. Então, qualquer coisa que fosse uma organização, fosse ela de trabalhadores, estudantis, artísticos, de professores, sindicatos, todos passaram a ser inimigos que deveriam ser perseguidos. Então, a gente tem aí, dentro do início do governo do Humberto Castelo Branco, num período de 2 meses, quase 300 pessoas elas tiveram os seus mandatos cassados. Então, os próprios políticos que pensavam de forma diferente, e eles nem eram socialistas, eles eram perseguidos. E era esse o pensamento que se tinha: perseguir qualquer pessoa que fosse contrária ao governo. Por isso, Juscelino foi perseguido, Jânio Quadros foi perseguido, João Goulart foi perseguido. Toda essa galera, que na verdade eles não eram socialistas em nenhum momento, eles não eram comunistas, eles foram tratados como tal e passaram a ser perseguidos. Então, também passou a ser perseguido todo mundo que era, de alguma maneira, ligados à União Soviética ou ligados a Cuba. Ou seja, se começou a defender uma ideia de que o país ele não ia para frente porque ele estava preso a uma economia que tinha interesse de defender interesses socialistas. E para essa economia deveria ser voltada para os reais interesses do povo.
E esses ideais do povo, reais interesses do povo, na verdade, não eram reais interesses do povo. Eram reais interesses de uma minoria, de uma elite rica. E o povo não participava de nada disso. O povo, às vezes, não estava nem entendendo direito o que estava acontecendo, porque justificava ele ser preso, perseguido, torturado e morto. Na verdade, por defender uma economia que não era nossa, não era para defender a nossa indústria, não era para defender o nosso desenvolvimento, eles atropelaram a nossa indústria nacional, atropelaram os políticos que defendiam essa indústria nacional, porque, na verdade, eles diziam que esses políticos defendiam o socialismo e o comunismo. O objetivo era só enfiar mais capital dos Estados Unidos aqui dentro, mais indústrias internacionais, multinacionais, para que elas controlassem a nossa economia, controlassem nosso desenvolvimento, controlassem nossa indústria e daí por diante. Ou seja, essas regulações, regulamentações, esses controles econômicos, eles vão transformar o Brasil num país totalmente dependente da economia, do dinheiro externo. Então, para poder garantir que o Brasil estivesse submetido a essas regras e não pudesse contestar isso, vai acontecer quase que uma escala progressiva de autoritarismo. Né? Então, você vai ver que em 1964, quando começa a ditadura, ela vai se tornando cada vez mais autoritária, cada vez mais violenta, cada vez mais reprimindo qualquer pessoa que se opusesse a ela, e vai começar a realizar eleições para governos que sejam apenas governos que sejam de apoio ao governo autoritário. Então, qualquer um que não fosse de apoio ao governo dos militares era simplesmente contestado e simplesmente não podia nem sequer se eleger. Então, não havia direito à oposição. Então, todo mundo que estava no governo tinha que apoiar aquele governo militar. Se não apoiasse o governo militar, fim do jogo. The end, acabou. O bagulho era bem assim. Então, o governo federal, ele decidia, então, tomar as medidas cada vez mais autoritárias para que a população somente obedecesse. Para que essas medidas fossem obedecidas, não existia mais uma legislação, né? Porque a legislação cria, né, um conjunto de leis, de regras para todo mundo obedecer. Só que essas regras dos militares, elas mudavam de acordo com os interesses dele. Então, se a gente tem um conjunto de regras, né, um conjunto de leis que determina uma constituição, a gente termina dando mais poder ao povo, porque ele pode contestar o seu direito que está lá legitimado nessa Constituição. Mas os militares não queriam isso, não queriam que o povo participasse, pensasse, contestasse, existisse. E para poder calar a boca do povo, ele não teria mais uma Constituição nacional, uma legislação nacional. Isso ia ser substituído por atos institucionais. Ato institucional, ele pode ser suspenso e pode ser colocado um novo, de acordo com o interesse do militar que está lá no poder. Então, por exemplo, se eu sou o militar que estou naquele poder, eu vou criar um ato institucional e vou determinar o que eu quero naquele ato institucional. O outro militar, ele pode vir criar um novo ato institucional, cada vez mais violento, mais repressivo, com menos liberdade. Então, começaram a serem criados diversos atos institucionais, um atrás do outro. Às vezes, 2, 3, no mesmo governo. Porque ele acabou de criar um, mas ele falou, eu fui muito bonzinho, muito democrático. Vamos criar um novo ato institucional, porque assim eu vou me tornar mais autoritário. E aí, só no governo do Castelo Branco, a gente tem o primeiro ato institucional do qual ele se torna o presidente. Logo em seguida, a gente tem o ato institucional número 2. E esse ato institucional vai acabar com os partidos políticos.
E meio que assim, não vai ter mais ninguém para contestar. Partido político serve para contestar. Mas meio que seria muito feio dizer que só tinha o partido dos militares. E aí eles criaram dois partidos que eram a mesma coisa. Tipo, a mesma coisa. Um era o Arena. Esse Arena era a Aliança Renovadora Nacional. Lá dentro estaria meio que toda a galera mais autoritária possível. E para contestar o Arena, foi criado o MDB. Esse MDB era um movimento democrático, por favor, e democrático entre aspas, brasileiro. Movimento Democrático Brasileiro, MDB. O MDB era considerado um partido de oposição aos militares. Porém, ele era controlado pelos militares e atendia os interesses dos militares. Então, se a gente fosse falar que era um partido de oposição, é pesar muito na mentira. Mas os militares, para dizer que não eram tão autoritários assim, criaram esse MDB. Só para dizer, aí galera, a gente não é tão autoritário não, pô, aí, o MDB contesta a gente. Coisa nenhuma. Porque o MDB era apenas mais do mesmo, com outro nomezinho mais bonitinho. Logo depois do ato institucional número 2, ele criou o ato institucional número 3. E esse ato institucional, ele vai acabar com as eleições para governadores dos estados, para prefeito das capitais. Não tem mais governador nos estados, não tem mais prefeito. Ou seja, o governo vai estar todo mundo na mão do presidente. Que não era presidente, era um ditador. Beleza, se não tem mais eleição para o governador, nem eleição para presidente, para prefeito, desculpa. Como é que vai governar os estados? Quem é que vai governar os estados, né? Presidente, país, governadores, os seus, né, estados, prefeito, as cidades, os municípios, de uma maneira muito inteligente. Os ditadores vão dizer quem eles querem para serem os governadores de cada um dos estados. Meio que seriam os interventores, né? Não seria governador, mas a gente bota esse nome bonitinho aí. E aí ele se compromete agora em criar uma nova Constituição. E essa Constituição iria estar pronta em 67. Essa Constituição, na verdade, ela meio que seria mais um cala-boca da situação inteira. Mas ela também garantiria um novo presidente militar que viria logo após o Humberto. Tem um monte de gato miando ao meu redor aqui. Os gatos dos vizinhos. O presidente Humberto do Castelo Branco. E aí, quem seria o novo presidente eleito? Claro que não. Mas, em teoria, escolhido pelo presidente anterior por uma Constituição que, na verdade, não falaria nada a ninguém, não daria direito a ninguém, porque a Constituição daria direito a nós, aqui, população, ir lá e escolher o nosso governador, o nosso prefeito, o nosso presidente. Mas a Constituição, ela estaria apenas para dizer que o novo presidente seria o ciclano ou fulano que o Castelo Branco escolheria. E foi para isso que ela aconteceu mesmo. Tipo, o novo presidente que foi eleito, que foi decidido, foi o governo do Costa e Silva, né? O governo Costa e Silva, ele já entra com a missão de acabar com qualquer manifestação, com qualquer forma de oposição que cada vez mais crescia no país, né? Então, o governo militar dele, ele vai ter um caráter de quase perseguição, principalmente aos estudantes. Porque os estudantes secundaristas como vocês, ou estudantes universitários, eles são a principal base de oposição, porque eles estão dentro das escolas, eles estão dentro das universidades, e eles têm um grau de politização. E eles começam a perceber que essa galera pode ser uma galera bem perigosa para ele.
Então, era necessário, de qualquer forma, perseguir e tirar essa galera que tinha um discurso de oposição ao governo. Porque se pregava que eles, na verdade, eles queriam destruir o desenvolvimento do país. Então era preciso caçar, era preciso torturar, era preciso prender, era preciso se opor a qualquer um. Qualquer um. Mas principalmente os estudantes. É claro que os políticos que eram contrários também foram perseguidos. É claro que qualquer pessoa que tivesse um mínimo de senso crítico àquele governo autoritário também era perseguido. Mas também era perseguido gente que estava escrevendo música, gente que estava fazendo teatro, gente que estava professor em sala de aula. Se você piscasse e tivesse um cabelo colorido, era perseguido. Se você tivesse com uma calça apertada, você era perseguido. Se você tivesse com uma roupa muito curta, você era perseguido. Existir era motivo de perseguição, né? E para justificar todo esse grau de violência, Costa e Silva cria um novo ato institucional. Esse, o mais violento de todos. Quem for da turma 3001 vai saber qual é. Porque é o ato institucional número 5. Tem uma fala que tá os dois alunos conversando, falando. Depois que foi criado o ato institucional, né, o AI-5, a polícia se tornou mais violenta. Por quê? Porque esse ato institucional, ele dava um poder quase, né, fora da realidade. Ou seja, esse militar que estava lá no poder, ele agora poderia perseguir, reprimir qualquer forma de oposição, para deixar como exemplo, para que ninguém mais se opusesse, né, se colocasse contra, né? Ele podia também fechar o Congresso Nacional, acabar com qualquer Assembleia Legislativa, fechar as câmaras dos vereadores. Ele podia suspender os direitos políticos de qualquer um. Políticos, pessoas que estivessem envolvidas com a política. E caçar os mandatos de qualquer um que se opusesse ao seu governo. E para que eles não pudessem se opor de novo, eles iam ter os direitos políticos cassados por 10 anos. Ou seja, para garantir, de qualquer maneira, que ninguém contestasse. E ainda tinha suspensão de habeas corpus. Não sei se vocês sabem o que é habeas corpus, mas é sempre quando você é preso. O advogado vai lá e diz assim, olha, o meu cliente não cometeu isso, eu quero aqui fazer um habeas corpus, eu quero que ele fique livre, ele vai responder em liberdade. E eles conseguiram suspender o habeas corpus. Para que se faz isso? Quando se suspende o habeas corpus? Você não é mais julgado, você é preso e condenado, você não é julgado. Então ninguém sabe se você fez alguma coisa ou não. Porque você não passa pelo julgamento. Você é condenado antes de ser julgado. Ou seja, você nem tem direito a falar. Você não tem direito a se defender. Então eles eram presos, ninguém podia contestar essa prisão. Eles eram levados para vários lugares espalhados pelo país inteiro. E aí eles eram torturados até serem mortos, em sua grande maioria, né? O poder era tão grande, que passava por cima de qualquer direito humanitário, democrático, nem vou falar. Mas de qualquer forma de contestar e qualquer forma de reagir. Então, o AI-5, ele se torna um marco de uma violência tão grande, tão absurda, que até mesmo o próprio Costa e Silva percebe o quanto aquilo ali se tornou absurdamente violento. E ele não quer passar para a história como se fosse o maior dos torturadores. E ele passa o governo para o próximo. E aí, em 69, a gente começa o governo do Médici. E a gente pode considerar que Eurico Gaspar Médici se torna o governo campeão de todo poder autoritário
ditatorial, repressivo e violento. Os direitos mais básicos de qualquer cidadão era suspenso. Nas escolas, nas fábricas, na imprensa, na música, na sociedade, no teatro. Ninguém podia mais falar, se pronunciar, cantar, andar nas ruas, dançar, recitar poesia, expressar sentimento. Nada. Nada era permitido. O nome dele passou a ser chamado, ele foi chamado de Marechal de Ferro, ou o que tinha mão de ferro. Era a mão de ferro dessa ditadura. E para poder encobrir essa violência, essa maldade de forma tão clara, tão, né, transparente ali, não podia se esconder isso. Ele começou a criar na cabeça das pessoas a ideia de que se você estivesse se opondo ao governo, você era contra o Brasil. Você não queria o desenvolvimento do Brasil. Você queria que o Brasil ficasse lá, subdesenvolvido. E ele começa a criar isso, essa ideia, que essa ideia é adotada mesmo, principalmente pelas classes mais ricas, pela classe poderosa, pela burguesia, que começa a achar que realmente quem não tivesse do lado dos militares, quem fosse oposição aos militares, simplesmente era pessoas envolvidas com a pior classe escória da humanidade, que queriam o Brasil afundado. E aí ele cria um slogan, que está lá na peça da 3001. Enquanto os meninos são torturados, né? Tem uma menina que fica lá em cima, atrás, com uma plaquinha escrito assim: Brasil, ame ou deixe. Isso quer dizer o quê? Se você apoiava a ditadura, apoiava a tortura, apoiava a perseguição, apoiava qualquer tipo de violência, show, você apoiava o Brasil. Mas se você era contra a violência, contra o assassinato, contra o estupro de várias mulheres, contra todo tipo de tortura imaginável, era como se você fosse inimigo da nação. Então, amigo, tchau, vai embora do Brasil. Consequência disso, que diversos, centenas de brasileiros tiveram que fugir do Brasil para que eles não fossem presos e torturados. Artistas, cantores, e aí a gente tem vários, né? Chico Buarque, Gil, Caetano Veloso, Geraldo Vandré. No teatro, todos que estão ligados ao teatro histórico, Augusto Boal. Na história, todos os historiadores, professores que pensavam contra essa ditadura. Na música, se você tentasse escrever alguma coisa que fosse contra aquilo ali, você era perseguido, você era torturado, você... Então, se você tentasse escrever, não podia escrever claramente, né? Então a gente tem muitas músicas do Chico Buarque que falam sobre a ditadura militar sem dizer claramente sobre isso. A gente teve pouquíssimas aulas para poder fazer isso. Minha ideia era levar várias músicas para você, vários filmes, né? Mas algumas músicas do Chico que falam sobre cálice. Na verdade, não é um cálice de beber vinho, mas ele fala: cálice, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. O que ele quer dizer é que afaste de mim esse silêncio, desse silenciar, desse cálice. Então, muitas músicas do Caetano, muitas músicas do Gil, muitas músicas do Chico Buarque falavam nas entrelinhas aquilo que eles não poderiam falar nas linhas, porque eles eram perseguidos. E muitas vezes eles tiveram que fugir para se proteger de algum tipo de violência, de tortura, como vários políticos que tiveram seu mandato cassado, porque eles não podiam ter o direito de se opor, de fato. Não que o MDB fazia, né? De dizer: eu sou seu inimigo, mas não era, né? Então a gente vê várias situações de vários políticos, né, que não podem se opor, que tem que fugir do Brasil, vários cantores que vão fugindo do Brasil, e vários estudantes que vão se organizando. E eles vão se organizando dentro das universidades para se opor,
Eles vão fazendo manifestação, sim. Eles vão se opondo a esse governo. Eles criam movimentos de guerrilhas. Essas guerrilhas, o que é uma guerrilha? São táticas de guerrilhas. Eles vão se organizar para se opor ao governo. Só que eles acreditam que esse governo chegou a um ponto de ser tão autoritário, tão violento, que não existe outra forma de se opor a ele que não seja pegar em armas para lutar contra essa violência. No mesmo patamar que eles. Se eles vão vir com arma, com tortura, com assassinato, com canhão para cima, eles vão pegar em armas e eles vão reagir. Esses movimentos de guerrilhas, eles se organizam tanto na cidade como no campo. O objetivo era sempre se opor ao governo. Na cidade, a gente tem vários movimentos deles. E todos eles acabam sendo perseguidos, né? A gente tem o Carlos Marighella, e ele é um filme muito legal, muito atual, que é até o Seu Jorge que faz o Carlos Marighella. Só jogar aí, Marighella. E é maravilhoso o filme, mas conta a história do Carlos Marighella, que é uma guerrilha que acontece nos centros urbanos. Como é que eles faziam essas guerrilhas? Muitas vezes, eles sequestravam pessoas que eram importantes para esses ditadores. Por exemplo, sequestrar membros dos Estados Unidos que estavam aqui, ministros, pessoas que estavam ligadas aos Estados Unidos, que vinham para cá, embaixadores, sequestravam essas pessoas e faziam com que o governo da ditadura trocasse essa pessoa sequestrada, esse embaixador dos Estados Unidos, por exemplo, por várias pessoas que estavam presas sendo torturadas. Então eles falavam assim, a gente sequestrou aqui o embaixador, tá? Temos provas aqui, tô mandando prova, ele tá sequestrado aqui, tá com a gente. Mas, pra gente libertar esse cara, eu preciso que vocês libertem, 20, 15, 30, vários presos políticos, várias pessoas que estavam presas, que foram torturadas, que estavam sendo torturadas. E assim eles conseguiam a liberdade de várias pessoas. Então, como era feito? Essas pessoas eram colocadas no avião e eram expulsas do Brasil. Brasil, oh meu Deus. Eram expulsas do Brasil, depois de ter sido muito torturados. Muitos deles aleijados, sem partes do corpo. Mulheres estupradas, mulheres que tiveram seus filhos arrancados delas, mulheres grávidas que foram estupradas até perderem seu bebê. E eram trocados. Então, eles eram enviados para fora do Brasil e, em troca deles, eles devolviam lá o embaixador dos Estados Unidos. Isso era uma tática de guerrilha. Outra forma era eles invadirem um banco, roubarem um banco para terem dinheiro para poder garantir essas armas que eles iam usar contra esses militares. Outra técnica de guerrilha. Outra forma de guerrilha eram guerrilhas rurais. Guerrilhas que aconteciam nos espaços rurais. A mais importante delas foi uma guerrilha chamada Guerrilha do Araguaia. E esse foi o tema da minha monografia de faculdade. Foi a Guerrilha do Araguaia. E nessa guerrilha eram vários estudantes do Brasil inteiro que se uniram e foram para o Pará, lá para Santarém, lá para Altamira, no Pará. E lá eles começaram a fazer a conscientização das pessoas, mostrando para elas que a ditadura era algo violento. E eles começaram a ajudar essas pessoas que estavam abandonadas pelo governo lá no interior do Pará. E essas pessoas começaram a serem alfabetizadas. Por quê? Muitos desses estudantes eram professores. Começaram a ter atendimento médico, porque muitos deles eram estudantes de medicina. Então, essa galera que estava na faculdade, aqui nas nossas universidades, na Unirio, na UFRJ, eles foram lutar lá. Eles foram para a guerrilha. Várias mulheres, várias estudantes. E elas estão aí na peça da 3001, quando eles levantam aquelas plaquinhas. Ali são alguns, mas foram centenas. Só na Guerrilha do Araguaia, 69 estudantes jovens foram assassinados. Os corpos deles foram desaparecidos na floresta amazônica. Ninguém sabe. Ninguém nunca mais encontrou esses corpos. Então, essa violência inteira, enfiada, a garganta abaixo da população, ela teve reação do povo. Só que essa reação também foi muito violenta.
E era absurda a forma como eles eram tratados. Na guerrilha do Araguaia, quando eles conseguiram prender as pessoas, muitas vezes eles penduravam o corpo dessa pessoa no helicóptero e o helicóptero ficava passeando em cima da região amazônica com esse corpo pendurado, para as pessoas poderem olhar. Elas estavam escondidas lá na mata, ver o corpo dele. Um deles foi o Oswaldão. Né? O nome dele era Oswaldo da Costa. E o corpo dele ficou lá, sendo pendurado. A esposa dele, a Dina, ela estava grávida e ela ficou presa num buraco que eles faziam, colocava as pessoas lá dentro, botava sercantina, aquele bagulho cheio de negocinho assim que rasga o corpo todo, que a gente bota em cima do muro, botava ali para as pessoas não poderem sair. Ia deixar a pessoa ali no sol e na chuva até ela morrer, de fome, de sede. Né? Tantos outros. A gente teve a Lúcia Petit, que teve a sua cabeça arrancada e o seu corpo separado e foi entregue assim. Na verdade, foi um dos primeiros corpos que foram identificados durante esse processo da guerrilha do Araguaia. E tivemos muitos outros casos, como o Carlos Lamarca. Tem um filme, quer jogar? Carlos Lamarca. Filme com quem faz é o Paulo Betti. É um filme um pouco mais antigo, mas é um baita de um filmão. Enfim, então nós tivemos esses movimentos de guerrilha, né? Que contam bastante dessa resistência, né? A guerrilha do Araguaia, como eu falei para vocês, ela foi o tema da minha... Eu tô procurando ali nos meus livros, mas a guerrilha tá bem ali, o livro deles. Ele foi o tema do meu TCC de faculdade, falando do Araguaia. Então, quem sabe um dia a gente senta e conversa sobre isso, eu levo o livro para vocês, a gente debate mais aprofundadamente, né? E aí, para justificar toda essa violência, tudo isso, o governo dizia que o Brasil estava vivendo um milagre econômico. Esse milagre que parecia que o Brasil estava fazendo várias obras faraônicas, estava. Obras faraônicas, né? A Transamazônica, a Ponte Rio-Niterói. E para poder o povo ficar, né, dopado, eles criavam e traziam a Copa do Mundo, a Copa de 70. Criavam as musiquinhas, né? Pra frente Brasil, pra frente Brasil. Salve a seleção, todo mundo vestido de verde e amarelo. E ninguém entendendo ou percebendo esse nível de violência que se acreditava, né? que se acreditava não, que acontecia, né? Todo mundo acreditando que existia um milagre brasileiro da economia, né? Mas, na verdade, esse milagre da economia, ele só garantia o benefício das classes dominantes, da burguesia. Só se permitia garantias de vida de quem já era rico, de quem já tinha condições. O povo pobre não teve nenhuma melhoria nesse milagre econômico brasileiro. E o pior, para fazer essas obras faraônicas, para fazer essas obras gigantescas, que começaram a acontecer pelo Brasil inteiro, o dinheiro era o dinheiro emprestado dos Estados Unidos. Então, o nosso milagre econômico aconteceu com o dinheiro dos Estados Unidos. E, na verdade, o que gerou? Uma dívida externa estratosférica. No final da ditadura, o Brasil enfrentou a maior crise econômica da sua história. E até pouco tempo atrás, a gente ainda estava preso nessa dívida, que a gente não conseguia superar. Porque essa dívida era uma crise econômica amarga. Levou o povo pobre a cada vez mais miséria. E isso tudo argumentado para sustentar o poder desses ditadores. Então, a ditadura, ela não garantiu nenhum desenvolvimento. Ela não garantiu desenvolvimento. Ela não garantiu equidade, ou seja, todo mundo ter condições de vida. Ela garantiu apenas dinheiro e poder aos mesmos que já estavam lá dentro do poder. Enfim, seguindo o governo aí, a gente chega no Geisel, né? O Geisel, ele entra no governo com a ideia de uma abertura
Uma abertura democrática que deveria ser feita tranquilamente. Ernesto Geisel, ele era do grupo dos militares, mas que achava que o poder já deveria voltar para os civis, mas que deveria ser feito totalmente pelos militares. Deveria ser gradual, lento e seguro. Seguro para quem? Seguro para os militares, porque isso é uma jogada política, porque eles vão começar a fazer esse movimento de abertura para poder apaziguar os ânimos, para poder manter as pessoas quietinhas. Então o governo ele começa uma ação democrática, bem devagarzinho, né? Vai começar a permitir a volta de governos, vai começar a permitir governadores, vai começar a permitir volta de prefeitos, deputados, vereadores. Vai começar a permitir que eles comecem a voltar ao poder. E aí, entre aspas, essa oposição do MDB, que era o único partido de oposição que era permitido, ele vai começar a ter mais participação na administração. Então, essa ideia de uma abertura democrática, ela vai acontecer, mas vai acontecer sendo feita principalmente pelas mãos dos militares, sem permitir que a população participe dessa abertura. Então, na verdade, vão acontecer casos durante esse período do Geisel que demonstram que, de fato, essa democracia não era tão assim, né, real. Mas acontecem fatos que começam a chegar na mídia internacional, que começam a mostrar para o mundo essa violência, o assassinato, a postura do exército, e isso começa a tomar mais força na população. Um dos capítulos mais importantes nisso era do jornalista Vladimir Herzog. E o Vladimir Herzog, ele denunciava essa ditadura, essa violência, esse assassinato, essa tortura, tudo isso. E Vladimir Herzog, ele foi assassinado na prisão. E ainda tentaram dizer que ele se matou. Botaram lá um cordão preso, não tinha nem como. O corpo dele foi encontrado pendurado na cela dele, porque ele denunciava, através do jornalismo, toda essa violência. A morte dele chegou ao público de uma maneira muito forte. E a pressão sobre o Geisel se tornou muito difícil de negar, porque começou a ter uma onda muito grande de indignação da população, da nação. E cada vez mais ficava claro que as obras faraônicas, né, era meio que para calar o povo, para silenciar esse povo, para deixar esse povo quieto. Então essas obras faraônicas que gastavam dinheiro começavam a dizer assim: pô, cara, não dá mais para segurar, é muito gasto, é muita obra. E essa obra, esse plano econômico de obras e obras e obras, não dá mais, não tinha como, porque a inflação era absurda, o desemprego era absurdo, o povo estava cada vez mais jogado no lixo. A inflação chegou ao ponto de 200%, você quer dizer que 200%, gente, é muito. É você dobrar e dobrar o preço das coisas. Ou seja, se uma coisa era 50, passou para 100 e logo depois para R$200. Imagina vocês comprarem, tipo, 1 quilo de feijão por, sei lá, R$200. É claro que a gente não está falando das mesmas moedas. Mas você tem um desemprego absurdo, você tem uma falta de investimento no setor de produção. Ou seja, você depende do capital externo, você tem as empresas externas, você não cresce, o Brasil não está crescendo. Parece que o Brasil está crescendo, mas não está crescendo. A gente está extremamente privado e limitado dentro de um governo autoritário. Então, economicamente, o Brasil ele chega no seu limite, no ápice de um controle, primeiro, da população, segundo, da sua própria condição de liberdade, e, por fim, de uma
base econômica que não tem mais condições de se manter. O governo não pode mais se manter. Então, por isso o Geisel fala de uma abertura que seja lenta, seja gradual, mas essa abertura, ela é uma abertura que realmente não vai trazer benefícios para todo mundo. Ela não é de verdade, ela não acontece de fato. Ela é uma abertura muito limitada, controlada. E a gente agora vai passar para o próximo governo, que é o Figueiredo, para depois a gente voltar para poder dar um diagnóstico geral total da coisa. Bom, então aí a gente tem todo esse movimento que está se fortalecendo, se organizando, né? E a gente, de abertura política, um país numa crise danada na economia, né? E aí a gente tem um governo do Figueiredo. O Figueiredo, ele assume o poder em 79. E ele é marcado, o governo dele é o último governo militar. E ele é marcado por um processo maior, que é o processo final da ditadura, e é o processo de abertura política, até que se fizesse o que a gente chama de volta da Constituição, volta do direito democrático, volta da eleição para poder decidir presidente, diretas, todo esse processo que vai acontecer posteriormente, ele é iniciado pelo governo do Figueiredo. Só que o governo do Figueiredo, ele tem umas características muito interessantes, né? Essa abertura política, que é característica do seu governo, traz junto com ela o que a gente está debatendo muito na atualidade, que é a lei da anistia. Porque o Figueiredo, ele entende que vamos anistiar todos os envolvidos nessa bagaça toda que foi a ditadura, tá? Vamos anistiar todo mundo, gente. E aí parece que é uma coisa muito bonitinha. Anistia. Parece que a gente quer que volte pro Brasil todo mundo que foi expulso por questões políticas. Todos os artistas, todos os políticos, todo mundo que foi expulso. Vamos anistiar. Anistia, vamos voltar de novo. Parece bonito, não parece? Só que, por trás dessa coisa bonitinha, vamos anistiar todo mundo, o Figueiredo queria era proteger os militares que estavam envolvidos em todo o processo de perseguição, prisão, tortura, assassinato, estupro, desaparecimento de corpos. Ele precisava anistiar também essa galera. Porque na cabeça dele ele falou assim, caraca, vai dar ruim. Porque essa galera toda, quando o Brasil for redemocratizado, vai vir, com a justiça em cima de todo mundo que torturou, de todo mundo que prendeu. E esses militares que estavam envolvidos em tudo aí, o que vai fazer com eles? Vão ser julgados? Não, gente, não pode. Vai julgar os militares? Não, gente. Figueiredo pensou, não. Lei da anistia. Todos vão ser anistiados. A anistia é geral, é irrestrita. Ou seja, para todos. Olha que sacada. Ela vai ser a abertura gradual e a anistia vai ser irrestrita para todo mundo. Agora, todo torturador, todo perseguidor, todo estuprador, todo assassino, nenhum julgamento. Abafa o caso. É isso que fez o Figueiredo quando ele trouxe a questão da anistia. E Figueiredo, ele faz também um processo de reorganização dos partidos políticos. Lembra? Então tinha a Arena e o MDB, né? Ele agora começa a fazer o retorno dos partidos, como o partido do PT, como o partido do PDT, como o partido do PSD, PDS, e todos esses partidos, o PMDB surge do MDB. Ele pega o MDB, bota o P, vira o PMDB. O nosso partido PMDB que tem aí hoje em dia, nasce aí nessa situação aí. E aí, as consequências principais desse crescimento, tudo isso, começam realmente a vir cobrar uma ação. Por quê?
o Brasil estava, como eu falei para vocês, enfrentando uma inflação absurda, estava enfrentando um desemprego absurdo, e aí a população começou a organizar, fazer greves, os sindicatos começaram a se organizar e ir para a rua, os movimentos sociais começaram a se organizar, os movimentos indígenas, os movimentos estudantis, os movimentos dos trabalhadores, eles começaram a fechar. O ABC paulista começou a se organizar, um dos movimentos trabalhadores mais fortes, mais potentes. E esse grupamento de gente toda começa a ir para a rua, começa a contestar a maior crise econômica, a maior dívida externa que o Brasil chegou a ter. Então, o desgaste econômico ele vai minar a legitimidade desse regime. Vai ser quase impossível de se manter esse regime. E esse regime ainda vai tentar fazer uma coisa. Vai tentar criar uma espécie de atentado que se fracassou, porque eles foram tentar botar a culpa do atentado nos movimentos de oposição. Jogou uma bomba num carro e disse que foi a oposição, mas não foi. Foram os próprios militares que organizaram e acabaram matando outro militar. Ou seja, o negócio já estava fracassado, não tinha mais como voltar. E aí a gente marca o fim desse governo. Então, inicia-se, a partir de 83, o movimento das diretas já. E aí a gente não vai chegar só na ditadura, porque já tem uns 50 minutos eu falando. Tia já tá cansada, já tá morta. Mas eu acho que, pelo menos, a gente conseguiu entender um pouco do que foi esse movimento e como foi que ele foi minando, como é que ele foi acabando, né? Desde quando ele começa lá atrás com o Castelo Branco, ele passa pelo Costa e Silva, ele vai para Médici, ele vai para Geisel e ele termina com o Figueiredo. Então a gente tem um movimento do início da violência, da ditadura, a gente passa pelos AI-5, a gente chega no Médici, no auge disso, no Geisel, que inicia o processo de abertura gradual feita pelos militares, a chegar no Figueiredo, que promove essa abertura de forma definitiva para a redemocratização, abre novamente o direito aos partidos, mas traz a anistia com esses dedos como, né, uma massa de manobra ali dele para poder proteger os militares que foram, né, os que torturaram, os que assassinaram. E é isso, gente. O que eu vou chegar com vocês é até aqui. E eu espero que isso ajude no Enem de domingo. E é isso aí. Vai ser minha última fala com vocês da Tia Colorida. Espero que essa aulinha aí tenha ajudado. Queria falar muito mais, queria levar para você vários textos, vários artigos, vários livros, várias músicas, vários filmes, mas a gente tem pouquíssimo tempo, né? 2 semanas, dois tempos por semana, 500 feriados, que emenda tudo. Chegamos até aqui. Espero que isso ajude vocês, realmente. Beijinhos.